Dr. Nelson Liboni, que fazia um tempão que não vinha aqui, hoje veio para falar conosco sobre refluxo. Tudo bem? Tudo bem. Você viu que aqui a gente mata no peito, faz o gol até Rapidinho, né? Tem música, tudo, né? Joga vôlei, joga futebol. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos falar sobre refluxo, que é o mal do aparelho digestivo, certo? Sim. Acertei. Pronto. E muito comum, né? Cada Sim. vez mais frequente. 20% da população tem isso ou semanalmente ou assim, tem gente que tem diariamente, infelizmente, esses são casos mais sérios, tem gente que tem uma vez por mês quando faz abuso. O refluxo ele acaba sendo algo até fisiológico em algumas situações quando é um abuso, mas tem gente que mesmo fazendo tudo certinho, tem muito problema com essa doença. Ela acaba até, às vezes, atrapalhando a vida social da pessoa, acaba atrapalhando o dia a dia, porque dá dor, mal-estar. É desagradável, é deselegante. Sim. Isso. Agora, doutor, eu não sei se é mais comum ou se a gente identifica e sabe dar o nome, porque eu tenho escutado cada vez mais as pessoas comentarem que estão com refluxo, que têm refluxo, que tiveram refluxo. O que é importante é diferenciar o que é um quadro gástrico ou outras coisas do aparelho digestivo com doença do refluxo. Então, o refluxo, o clássico é dor retroesternal aqui no peito, tá? Com sentir o ácido voltando para a boca. Tá? Ou regurgitação alimentar, esse é o clássico. Mas tem as formas atípicas, né? Pessoas que tossem, que engasgam, pessoas que soluçam, pessoas que têm falta de ar. Tem vários sintomas que as pessoas podem ter paralelos. E aí a gente tem que diferenciar, porque às vezes as pessoas confundem dor de estômago, azia, uma gastrite, com isso, ou um problema de vesícula. Vai tudo na conta do refluxo. E aí vai na conta do refluxo, que acaba sendo um refluxo secundário e não primário por causa de uma hérnia de hiato grande ou um problema valvular. Temos mitos e verdades, inclusive para você identificar se o que você está sentindo é mesmo refluxo. Dr. Nelson Liboni, é mito ou verdade que a gastrite sempre está associada ao refluxo? Não, ela não está sempre associada, são coisas diferentes, né? Então, lógico que a gastrite, para quem já tem refluxo, vai piorar, né? Então, piora muito o refluxo, porque você vai ter mais dor, mais queixas, mas não é verdade, é mito. É mito ou verdade que tosse e rouquidão podem ser sintomas de refluxo? Pode ser. Só que assim, isso é multifatorial. Se você pegar, vem um combo, né? Ainda mais a gente que mora em São Paulo, né? Você tem problema de rinite, sinusite, você tem síndrome do gotejamento posterior que goteja a secreção do nariz para a garganta, tem gente que tem asma, que tem bronquite, tem gente que tem alergia, intolerâncias alimentares, tem gente que tem refluxo, tem gente que tem verminose, por incrível que pareça, também da tosse e da rouquidão. A sequência é muito grande, mas aí você tem que se basear na clínica e se basear nos exames que você pede para ver isso, mas a tosse e a rouquidão pode ser sim sintomas de refluxo. É mito ou verdade que gordura na região abdominal pode ocasionar o refluxo? Na verdade, o aumento da cintura abdominal dá uma série de problemas de saúde. Problemas cardíacos, problemas de hipertensão, diabetes, e um dos problemas é aumentar a pressão abdominal. Porque a pressão físico. a pressão sempre ela é negativa na região abdominal. Quando eu começo a engordar demais, eu começo a comprimir o estômago contra o diafragma e aumenta a pressão. Então, existe um sistema de segurança no nosso organismo que evita que o ácido suba. Quando a pressão aumenta muito, esse limite passa e aí a válvula deixa de funcionar. Fica frouxa. Então, a grande maioria emagrecendo fica bom. Agora, se eu já tenho um problema com a válvula aberta que separa o estômago do esôfago, ou se eu tenho uma hérnia de hiato, quanto mais eu engordar, mais eu vou ter sintomas e pior vai ser a minha clínica. É mito ou verdade que o refluxo pode piorar quando a pessoa está deitada? Ah, sim. Principalmente se for pós-alimentar, né? Então, por gravidade, então você facilita a subida do ácido para a região do esôfago e das vias aéreas superiores. É mito ou verdade que hérnia de hiato e refluxo são as mesmas doenças? Não, mito. Não são. É isso. São coisas diferentes. Eu posso ter uma hérnia de hiato até 2 centímetros. Hérnia de hiato, o que é uma hérnia de hiato? É quando o estômago sobe para a região do tórax. Até 2 centímetros, ok. Se ela for maior que 3 centímetros, os sistemas de contenção do estômago e do esôfago não conseguem segurar, porque aumenta muito a pressão. Toda vez que eu respiro, inspiro, vai acabar acontecendo o quê? Mudando essa pressão e faz com que o ácido suba. Agora, se eu tiver uma válvula aberta com hérnia de hiato, piora muito. Tudo. Tá? Aí vai piorar muito. Então, eu posso ter hérnia de hiato e não ter refluxo. Temos uma imagem, aí tá lá, evitar.
Começa com chocolate, passa por café. É isso aí, né? Bom, são tudo coisas que o pessoal fala que são gostosas e que fazem mal, né? E é verdade. Então, porque o chocolate tem gordura e tem cafeína, então a gordura ajuda a demora na digestão e acaba ajudando a abrir um pouco a válvula, e a cafeína também aumenta a acidez e faz isso. As fritas, qualquer fritura também vai ter o mesmo princípio, né? Uma dúvida, é por conta do... Se fizer na air fryer também? Não, melhora. Ah, tá. Então, melhor. A questão é o óleo, é a gordura do óleo. A própria gordura que tem lá. Então aí você não vai ter óleo, melhor. Perfeito. Né? O álcool sim, porque o álcool, além de irritar a mucosa, produzir mais ácido, também faz o relaxamento da válvula que separa o estômago do esôfago e acaba tendo mais refluxo. Agora, laranja e limão, ou frutas cítricas de uma maneira geral, pior se for em forma de suco. Em forma de frutas até é tolerável, porque é menos concentrado. E chicletes, porque você vai engolir mais ar, o estômago acha que você está comendo, produz mais acidez, e aí aquele ar dentro do estômago faz com que haja refluxo e haja mais produção de ácido. E com isso eu fico tendo piora dos meus sintomas, né? Então, refluxo. seguindo esse raciocínio, comer falando faz muito mal. Sim. Tem ingestão de ar. Sim, o ideal é prestar atenção na mastigação. O grande segredo é mastigar bem. Quando eu estou conversando, às vezes na pressa eu acabo engolindo para falar alguma coisa, ou eu estou engolindo ar junto, acaba piorando, né? Sabe que no começo, quando eu comecei aqui no programa, eu tinha muita dificuldade em continuar o programa depois de fazer a culinária, porque eu tenho que comer e falar e rir, faz mais um pedaço e come mais, e come pouco, come muito. Até eu equilibrar tudo isso, eu passava a tarde toda me sentindo... Lembrando da comida, exatamente. Foi um aprendizado que eu levei para a vida agora, né? Você come pouquinho, né, quando está aqui, né? Põe os outros para falar. Exatamente. Enquanto eu estou mastigando, eu evito falar, primeiro que é falta de educação e outra porque é ruim, né? Você põe os outros para falar, coloca porções menores. Não bebe tanto líquido junto. Exatamente. Não toma líquido com gás junto com as refeições. Que aí piora, você já toma muito líquido, se você tem refluxo e botar gás, você vai botar mais pressão no estômago e vai ter mais refluxo. Ixi, continua. Tem mais. O refrigerante que nós falamos, né? Que tem gás e tem alguns têm cafeína. Presunto sim, porque são alimentos mais gordurosos, né? O salame também, e tem a parte da química que vem junto. A pimenta, de uma maneira moderada, ok. Ela até ajuda como anti-inflamatório, em excesso vai dar problema. O leite, de uma maneira geral, tem proteína e gordura, ele demora mais tempo para fazer digestão. Derivados do leite é diferente? Aí se você fazer uso de leite desnatado, já ajuda bastante, já facilita, mas a gente pede para não abusar de derivados lácteos. E cigarro, esse é o grande vilão, né? Esse daí sempre, né? Então, vai aumentar a chance de você ter outros problemas de saúde e vai piorar o quadro aí de refluxo. Perguntas do pessoal de casa para o Dr. Nelson Liboni sobre refluxo e afins. Que às vezes a pergunta é sobre outra coisa. Liliane, eu sinto muita queimação quando tiro um cochilo após o almoço ou durmo logo após o jantar. Dormir após a refeição pode piorar o refluxo? É isso que a gente conversou. A gente pede sempre para que as pessoas evitem aqueles alimentos, comam com moderação e sempre esperar 2 horas para se deitar após uma refeição mais volumosa. E se ficar recostadinho assim, igual aqui nesse sofá gostoso? Um pouquinho mais alto? Sim, aí já melhora um pouquinho. O problema é assim, quando é refluxo agudo, o tratamento é fácil. Emagreceu, parou de fumar, acertou a dieta, 97% ficam bons. O duro é quem tem refluxo crônico, que isso aí é para o resto da vida. Então aí que você vai discutir, né, dependendo da qualidade de vida, as dificuldades, porque tem gente que acorda à noite sufocada, porque às vezes o ácido sobe, a pessoa levanta, fecha a glote, a pessoa não consegue respirar, começa a tossir e é bem sufocante. Então tem alguns casos que a gente precisa até operar esses pacientes. Não são todos os casos, é uma minoria, mas se tiver uma situação que está ficando agravando, está tossindo, está começando a faltar ar, está começando a falhar a voz, começando a ter muitos sintomas, aí é uma coisa a se discutir até um tratamento cirúrgico se o tratamento clínico não estiver funcionando, mesmo com dieta e tudo que ela está fazendo. É uma mudança de estilo de vida, né? Sim, sim. Quem tem refluxo é para sempre. E quando você opta por fazer tratamento clínico, sabe-se que vai ter que ter uma restrição alimentar importante. Parou de fazer volta-refluxo, simples e assim. No caso da cirurgia, melhora, mas não é todo mundo que você vai operar. A próxima pergunta da Elisa. O refluxo pode ocasionar inchaço abdominal e gases. Eu sinto queimação constante e inchaço
frequente. É o É um que nós desconforto. falamos. Sim, você vê o que não é, né? Então, refluxo gastroesofágico é dor no peito e sentir ácido voltando. O que a Aí Elisa não. tem é outra coisa. É outra história. Então, aí você vai ter que pesquisar se é uma gastrite, se é um problema de vesícula, se é um problema de desbiose, que é alteração da flora intestinal. Precisa ver se você não tem nenhuma doença inflamatória intestinal, se você tem algum outro problema, mas que não, essa não é uma história clássica do refluxo. Ótimo. Mais uma. Maria Neuza, tomar antiácido faz mal? Existe um limite de comprimidos que eu posso tomar por dia? Eu sinto queimação sempre que como. Então, você vê que se ela está perguntando quantos comprimidos, você já imagina. Já passou dos 2, eu tenho certeza, amiga. Aí, talvez ela vai ter que fazer uma investigação desse caso. E aí, o que a gente faz de investigação? Primeiro é o teste terapêutico. Você dá o remédio, melhorou, ótimo, bom sinal. Aí você tem que aumentar a dose. Opa, tem alguma coisa errada, vamos investigar. Ou você tira o remédio e o doente piora. Aí você vai ter que fazer as investigações. Endoscopia, pH-metria, manometria, ED. Tem uma lista de exames que a gente faz para poder avaliar por que ela está tendo que tomar uma dose muito alta. A gente só toma 2 vezes o remédio, seja qualquer prazol da vida, 2 vezes por dia a 3, quando eu tenho sintomas de refluxo alto. Mais do que isso, tem um limite. O remédio, não adianta você tomar 5, 6, 7... Não vai fazer 5, 6, 7 vezes o Exatamente, efeito. ele tem um limite que você tem que dar. E pode ser até tóxico e criar algum problema para ela. Tá? Então, é melhor conversar com o médico dela e ver outras possibilidades, o que está errado na dieta, na conduta clínica, no medicamento. E se de repente ela não é um caso cirúrgico e ela vai melhorar bastante. Mais uma pergunta da Mariana. Fiz cirurgia bariátrica há 1 ano e sinto muita azia e queimação. Isso pode acontecer e o que devo fazer? Então, eu acho que assim, existe uma situação que muitos pacientes que estão obesos, eles têm refluxo por causa da cintura abdominal que nós conversamos. E aí, quando eles emagrecem, fica tudo ótimo, seja através até mesmo da cirurgia. Mas tem pacientes que, mesmo acima do peso, ele já tem problema valvular ou uma hérnia de hiato muito grande. E o cirurgião bariátrico ele tem que ficar esperto, entre aspas, no sentido de já fazer o tratamento correto do refluxo e a cirurgia definitiva, seja um bypass, seja um sleeve, seja qual for a cirurgia. Mas tem que ser levado isso em consideração. Tem que ser levado, porque o que acontece? Muitas vezes vem pacientes para mim, às vezes vem do Brasil inteiro, para me procurar. Olha, eu fiz cirurgia bariátrica e eu estou pior do refluxo, porque não foi tratada a doença de base, junto com o emagrecimento, tá? Lógico que a grande maioria emagrecendo com a cirurgia bariátrica vai melhorar, sim. Mas esses casos às vezes passam batido, né? Então, por exemplo, o sleeve é uma cirurgia que você nunca pode fazer num doente portador de refluxo. O que é o sleeve? O sleeve é assim, você corta um pedaço, o sleeve em inglês é manga, né? Você faz uma fita do estômago, não faz aquelas derivações todas de desvio de trânsito. Você só tira um pedacinho do estômago. Não é indicado para quem tem refluxo. Não, então, porque já quem faz isso e não tinha refluxo e era obeso e emagrece, ele continua tendo refluxo, ele começa a ter refluxo. Se eu já tenho isso, piora muito. E aí eu acabo tendo que, no futuro, fazer o bypass. O que é o bypass? Deixar um pedacinho do estômago e fazer todos os desvios de trânsito para que eu não tenha refluxo. Essa é a conduta mais adequada para o paciente. Então, o cirurgião bariátrico ele tem que estar muito atento aos sintomas do paciente, se ele está tendo quadro de asma, se ele está tendo tosse, que são refluxos mais sérios, porque pode piorar após a cirurgia bariátrica. Tá certo. Mais uma da Deise. Eu tenho hérnia de hiato e refluxo. Como deve ser o tratamento? Eu sinto azia e dor de garganta. Então, o tratamento sempre é clínico. Agora, quando o paciente tem alguns sintomas de alarde, seja de aspiração pulmonar, ou ele tem uma predisposição a ter Barrett, que é uma lesão pré-cancerígena no esôfago, esse doente tem que ser investigado, com os exames que nós comentamos anteriormente. Se indicar cirurgia, eu acho que vai super bem para essa paciente. Agora, o tratamento é aquilo que a gente falou, sempre emagreça, faça dieta, coma devagar, mastigue bem, não faça refeições volumosas. Evita os alimentos das tabelinhas que nós vimos. Isso, e faça uma distribuição da comida durante o dia e à noite faça a refeição mais leve possível. Aqueles travesseiros que você comentou de anti-refluxo, assim, ele é legal numa fase inicial, mas depois de um tempo começa a dar problema em coluna, você não dorme direito. Doutor Liboni, como é que é a cirurgia? É complicada ou é tranquila? Já falamos tanto sobre ela. A cirurgia, assim, ela é uma cirurgia muito realizada no mundo, mas ela é muito técnica. Então, ela tem que ser feita por quem sempre faz isso. Então, existem cirurgias que você tem que trazer o estômago para a região abdominal, porque às vezes ele está migrado, e precisa usar o fundo do estômago para abraçar o esôfago. É como se fosse Tem que reconstruir. Mas não é cortado nada, é só dado pontinhos. Mas ele tem uma série de segredinhos que ele não deixa a válvula muito apertada,
não deixar muito angulada, porque senão a pessoa não consegue comer, a pessoa não consegue arrotar e eructar. Então, hoje a gente não tem feito válvulas totais, como eram muito apertadas, e aí a tendência de recidivar era muito alta. Então você tinha em 20 anos 15% de recidiva. Hoje a gente faz válvulas mistas, né? Que a gente faz de acordo com o esôfago, a pressão manométrica do esôfago. Se eu tiver um esôfago já muito machucado, muito alargado, eu faço uma válvula bem frouxinha. É o que a gente fala de Taylor surgery, né? Como se fosse uma coisa de alfaiate. Então a gente faz a medida e põe certinho. É o que a gente sempre brinca, senão eu te ponho uma roupa linda, você fica ótimo, mas não senta. Exatamente. Se sentar vai rasgar. Então as recidivas caíram muito, né? Com cirurgiões mais experientes, com técnicas novas, e ela quando está bem indicada, vai super bem a qualidade de vida do paciente. Recuperação tranquila. Então, você opera um dia de hospital, em 4 dias você está dirigindo, em 30 dias fazendo atividades aeróbicas, 60 pesos leves, 90 academia um pouquinho mais intensa, alimentação é mais restrita no primeiro mês, depois dali para frente... Mas é outra vida, né? Sim. Outra qualidade de vida. Não, é que nem você, que tem uma vida social intensa. Domingo você vai ter tua festa de aniversário. Imagina você ter um refluxo, né? Você fica olhando, todo mundo comendo, você não pode fazer nada. Exato. Né? E é muito complicado. Clínica Factum, entra no site clinicafactum.com.br, você vai ter acesso a um conteúdo maravilhoso, gratuito, no YouTube também, Clínica Factum, no Instagram, Clínica Factum, Factum com C mudo e M de Maria no final, Clínica Factum. O Dr. Nelson Liboni ajuda a produzir conteúdo, é um mix. É um mix. Né? Um mix de assuntos e plataformas disponíveis. Tem um bem bacana que nós vamos gravar agora dia 8, é sobre interações medicamentosas. Então, por exemplo, eu como algum alimento se interage com o remédio, se eu tomo um remédio... Durante muitos anos, quando eu estava eu participava, eu dava aula, a gente discutia, muitas vezes pegava prescrições gigantescas, né? E a gente tirava um monte de coisa, porque um remédio ou potencializava ou anulava o efeito dos outros medicamentos. Então, a ideia nossa é, cuidado que nessa moça estava querendo tomar um monte de remédio. Automedicação. Automedicação, exatamente. Então, a gente vai falar quais que são os perigos e quais as dicas que a gente dá para evitar esse tipo de problema. É gratuito, Clínica Factum. E assim, já faz tempo que vocês estão, desde antes da pandemia, que vocês estão produzindo conteúdo. Deve ter 100. Já tem bastante vídeos lá, tá bem bacana. 200 vídeos. Tá divertido. Sem dúvida. Muito obrigada, saúde. E não demore para voltar da próxima vez. Parabéns pelo aniversário. Muito obrigada.